Imagine a seguinte cena: você recebe um e-mail do seu chefe numa sexta-feira à noite pedindo que liste 5 tarefas concluídas na semana anterior, e que se você não responder esse e-mail, isso será considerado um pedido de demissão. Pois precisamente esse e-mail foi enviado na sexta-feira à noite passada para os mais de 2 milhões de funcionários públicos do governo americano. E claro, como ele veio direto do Departamento de Eficiência Governamental do seu Elon Musk, isso gerou uma indignação completa da oposição, dos críticos democratas, até mesmo alguns republicanos, aqueles que defendem muito mais parcimônia ao cortar o gasto público americano. E eles estão afirmando que Musk está não apenas aleijando o governo, agências, que ele está destruindo o Estado americano. É uma verdadeira revolução. E eu concordo que é uma revolução, mas para o bem. Porque sim, Musk está cortando o desperdício, encontrando fraudes, erros e também agora está com a agenda de desregulação. Isso é muito importante e pode transformar não apenas o governo americano e reduzir e muito o gasto público, mas também transformar a economia americana. Essa agenda de desregulação, ela é muito importante. E como muitas coisas aconteceram nesses últimos dias, e de fato Musk, ele age com muita rapidez e está atropelando todo mundo, a gente fica atordoado só para acompanhar. Imagina aqueles que estão sofrendo na pele todas as medidas do Doge. Mas eu quero mostrar mais algumas porque são fundamentais para entender a magnitude da transformação que está ocorrendo. Quem não assistiu nenhum vídeo sobre o Doge, eu vou colocar 2 aqui em cima, então assistam. Mas vamos então agora primeiro algumas iniciativas recentes que foram anunciadas e que vão justamente na direção de trazer primeiro uma transparência radical sobre o gasto desperdício. Então, desperdício no gasto público. Então, essa é uma diretiva, uma ordem executiva diretamente do seu Donald Trump, presidente americano. E depois ele mostra em mais uma ordem executiva, aqui do dia 26 de fevereiro, que ele quer garantir a eficiência dos custos e contratos governamentais. Então, hoje o Trump assinou uma ordem executiva implementando a iniciativa de eficiência de custos do Doge. A ordem executiva usará tecnologia moderna para transformar os gastos federais em contratos e subsídios, submetendo-os a padrões rigorosos. As agências devem rever imediatamente todos os contratos e subsídios para desperdício, fraude e abuso. Os pagamentos governamentais e as despesas de viagem devem ser justificados e disponibilizados ao público sempre que possível. E os chefes das agências trabalharão com os líderes da equipe Doge, empregados por suas agências, para revisar e encerrar todos os contratos desnecessários. Aí que mais uma seção importante, ó. Trazer disciplina para um sistema desperdiçador. O sistema existente não protege os dólares dos contribuintes ou promove o mérito entre os contratantes e os beneficiários das subvenções. O governo federal gasta grandes somas em contratos e subsídios. No ano fiscal de 2023, o governo federal gastou cerca de 759 bilhões em contratos. Essa inundação de gastos historicamente teve salvaguardas mínimas. Então, olha o que parece o básico que deveria estar sendo feito: alguma verificação, algum cuidado para evitar desperdício, evitar alguma contratação que não tenha sentido ou que não esteja de acordo com a finalidade de uma agência ou de um departamento. Isso é o mínimo. Mas como não há um incentivo no setor público para cortar custos e manter a máquina eficiente, ocorre justamente desperdício, como o Doge tem encontrado aos montes. E eles seguem publicando atualizações aqui no site do Doge, as economias que já chegam a 65 bilhões de dólares, mas todo santo dia temos alguma novidade sendo publicada no Twitter, aqui na conta do X do Doge, em linha com a radical que o Trump está exigindo. Não é apenas o Musk ou o Doge, é Trump que está exigindo essa transparência radical. E aí vamos mostrar alguns casos recentes que também merecem especial atenção. Como este aqui, que foi publicado no dia 19 de fevereiro, sobre como o governo americano tem atualmente cerca de 4,6 milhões de
contas de crédito ou cartões de crédito ativos que processaram mais de 90 milhões de transações únicas ou cerca de 40 bilhões de gasto em 2024. E o Doge está trabalhando com as agências para simplificar o programa e reduzir custos administrativos, e eles vão reportar em uma semana. Isso foi no dia 19 de fevereiro. Já vou falar mais sobre esse ponto. Mas outras coisas que eles encontraram, como essa aqui, ó. Essa auditoria foi repetida no Departamento de Trabalho e os resultados iniciais: 380 licenças do Microsoft 365 sem nenhum usuário. 128 licenças de salas de conferência do Microsoft Teams e apenas 30 salas instaladas. 250 licenças de VS Code, apenas 33 sendo usadas. 129 licenças de Photoshop, apenas 22 sendo usadas. Enfim, vocês entenderam. O que demonstra aqui? Nenhum cuidado. Sim. Zero cuidado com o dinheiro do pagador de imposto. Cara, compra licença, se usar. Ninguém tá nem aí. Então, essa é a lógica do setor público, com algumas raríssimas exceções, mas como não há um incentivo para economizar de fato, se der prejuízo, se gastar mais, só cobrar imposto, só se endividar, o que a gente acaba vendo é esse tipo de coisa, e que está sendo descoberta e revelada, sendo posta aí na internet, publicada para todo mundo ver. Transparência radical. Mais alguns exemplos aqui, ó. O governo federal excedeu mais de 100 milhões de economias anuais em aluguéis, pelo cancelamento de mais de 250 aluguéis que estavam ou subutilizados ou vacantes. Ninguém estava usando, pagando aluguel, espaço de escritório para não ser usado. Então que isso totaliza mais de 3 milhões de pés quadrados, square feet. E com ainda cerca de 7.250 aluguéis, ainda tem espaço suficiente de escritório para a força de trabalho atual. É absolutamente surreal. Aí agora voltando ao programa lá, a auditoria do cartão de crédito, que foi colocado aqui no departamento, no Twitter do Doge, no dia 27, que eu estou gravando esse vídeo hoje mesmo, 27 de fevereiro, olha só. Atualização sobre cartões de crédito. O programa piloto, através de 14 agências civis para auditar cartões não usados ou desnecessários, mais ou menos 700 mil contas, que corresponde a 30 bilhões de gasto no ano fiscal 2024. Depois de 8 dias, 24 mil cartões foram desativados e que certamente esse número será dobrado até o fim da semana. E os cartões de crédito também foram endereçados na ordem executiva do presidente Trump no dia 26 de fevereiro. Enfim, eles vão reportar na próxima semana. O que eles estão trazendo aqui? Por que eu estou mostrando isso? Porque aqui a gente vê a transparência, a gente vê a possibilidade de economia e que vai se somando, e por meio dessa verificação rigorosa, usando dos sistemas, usando algoritmos, inteligência artificial para vasculhar, encontrar inconsistências, encontrar coisas, anomalias, pode sim isso ir acumulando, e o que começa com 5 milhões, com 10 milhões, a 100 milhões, a 50, a 500, é 1 bilhão, e daqui a pouco são 65 bilhões de economias, e que esse número deve crescer, até porque essa é a meta ousada do seu Elon Musk. Mas não vai apenas ser por meio de corte de desperdício, ou alguns erros, ou alguns contratos desnecessários. Também passará por eliminação de agências, times, cargos que também não são necessários. E essa é a próxima avaliação que está sendo feita, já está em curso, e claro que isso também espanta aqueles que defendem um Estado mais inchado, espanta os críticos, aqueles que estão empregados nesses departamentos, mas, novamente, se não são cargos necessários, o pagador de imposto não deve sustentar isso. Se não há nenhuma função real sendo desempenhada para o bem do pagador de imposto, por que, então, manter aquele emprego público? Essa é a lógica que eles estão empregando, e por isso que eles, mais uma ordem executiva aqui do Trump, que ele quer garantir a accountability para todas as agências. O que significa accountability? Normalmente se traduz com responsabilidade, mas até não temos uma tradução perfeita, porque é um misto de responsabilidade com prestação de contas, que é o que também nós não costumamos observar no setor público. Novamente, pelos incentivos da política do setor público. Não é porque as pessoas as pessoas empregadas no setor público são inerentemente folgadas, relaxadas, não querem trabalhar, estão lá só encebando.
não é esse o ponto. É um incentivo natural e perverso do setor público que faz com que a prestação de contas não seja perseguida, e nem a eficiência, baixo custo ou contenção de custo e tudo mais. Então agora o Trump está ordenando também que haja uma maior prestação de contas pelas agências, e aí foi por conta disso, não apenas por isso, mas também por essa demanda, que o Elon Musk, então, na sexta-feira, aliás, isso foi no fim de semana, aliás, no sábado aqui, ó. Consistente com as instruções do presidente Trump, todos os empregados federais logo receberão um e-mail pedindo para entender o que eles fizeram na semana passada. E a falha em responder será considerada como um pedido de demissão. Então, esse é o e-mail que ele enviou e, de fato, logo saiu aqui o e-mail, vazou, né? Tá aqui o e-mail que veio do departamento de pessoal. Diz aqui o seguinte, ó. Por favor, responda esse e-mail com aproximadamente 5 bullet points, então, 5 itens, com o que você conquistou na última semana, o que você realizou na última semana e copiando o seu chefe. Por favor, não envie nenhuma informação sigilosa, link, nenhum attachment, nenhum anexo. E o limite para responder era segunda-feira à meia-noite. Então, praticamente 2 dias para os funcionários responderem isso. E, de fato, mais de 1 milhão de funcionários aqui responderam, mas vários não responderam. E, claro, isso gerou um tamanho, assim, alvoroço, indignação de muitos funcionários públicos e democratas, e até alguns republicanos. Cara, como é que pode o Musk, o Doge, exigir esse tipo de coisa? Isso é um assédio, é um absurdo. Cara, é um negócio tão banal e trivial que espanta a indignação de quem achou que isso é errado. Simplesmente pedir uma resposta sobre o que foi realizado. Eu já vou mostrar aqui um trecho da primeira reunião de todo o gabinete com os secretários do governo Trump, porque o Musk também falou e respondeu sobre isso. Mas o ponto aqui que para mim é fantástico, um deles aqui se está invertendo também o ônus da prova. É do tipo, cara, mostre o que você está fazendo, mostre que o seu trabalho é essencial, prove a sua utilidade para o pagador de imposto e não há nenhum problema. Mas deixa eu colocar essa fala aqui dele que tá fantástica e depois eu continuo. Vamos lá. Well, to be clear, I think that email perhaps was best interpreted as a performance review, but actually it was a pulse check review. Do you have a... Então, ele disse para as pessoas entenderem esse e-mail como uma revisão de performance, mas na verdade não era isso, era sim uma verificação de pulsos. You have a pulse and 2 neurons. Você tem pulso e 2 neurônios? So, if you have a pulse and 2 neurons, you can reply to an email. Se você tem um pulso e 2 neurônios, você pode responder a um e-mail. This is, I think not a high bar, is what I'm saying. Não é algo difícil, não é uma barra alta, né? This is, anyone can accomplish this? But what we are trying to get to the bottom of is we think there are a number of people on the government payroll who are dead, which is probably why they can't respond. Então o que ele falou é que qualquer um poderia responder isso, é algo fácil de responder o que você fez na semana passada, mas o que eles também estão tentando descobrir é que talvez muitas pessoas que estejam na folha de pagamentos do governo americano estejam mortas. Então, ou uma pessoa que está recolhendo pagamento em nome de um funcionário fantasma fictício. Então, entendo também um pouco da estratégia por trás desse tipo de ação que parece uma loucura desvairada. Mas depois tem mais um pouquinho e já para. And some people who are not real people, like they're literally fictional individuals that are collecting paychecks. Well, somebody's collecting paychecks on a fictional individual. So we're just literally trying to figure out, are these people real? Are they alive? And can they write an email? Which I think is a reasonable expectation for the American public would have at least that expectation of someone in the public sector. Então o que ele quer dizer, olha, realmente o que a gente está querendo descobrir é se a pessoa está viva, se ela consegue escrever um e-mail e a expectativa do público é essa. Então a gente quer descobrir se realmente esses mais de 2 milhões de funcionários públicos americanos federais, eles existem ou não. E aí depois o passo seguinte é, se existem, será que eles são absolutamente necessários às suas
funções, os seus departamentos, as suas agências. Esse é o segundo ponto, que isso também está sendo tratado. Mas, além dessa iniciativa de corte de gastos, corte de funcionários, e que isso também está gerando muito medo no pântano político, porque isso vai acabar com muito cabide de emprego e talvez até vai acabar tirando emprego de muitos que ajudaram a perseguir politicamente Trump e seus aliados, mas especialmente Trump nos últimos anos. Então, tem algo disso também nessas auditorias, a verificação minuciosa em todas as agências e departamentos americanos. E aqui também um parênteses. Os secretários de cada departamento, eles também apoiam essas iniciativas. Nessa reunião de gabinete, estavam todos lá, e muitos têm compartilhado e já se antecipado e estão fazendo as suas auditorias em linha com as diretrizes do DOGE. Então não é algo só... O DOGE não é um apêndice, algo separado do restante do governo. Não, é um dos pilares do governo Trump. Mas agora eu quero falar sobre a parte de desregulação ou eliminar regulações. Porque esse é um dos pontos que muita gente subestima o potencial que isso tem. Porque a regulação, a burocracia, isso pode emperrar um país. E assim como nós temos excesso de regulação e burocracia no Brasil, também existe nos Estados Unidos. Aqui claramente é pior, mas também existe por lá. E à medida que o Estado vai crescendo, esse agigantamento do Estado, de agências, departamentos, de funções delegadas, de leis que vão sendo passadas, de novas diretrizes, tudo isso vai gerando um emaranhado de regulações, de regras, de normativas, portarias, enfim, que é uma loucura completa. E isso também é uma das funções do DOGE, atacar este emaranhado burocrático. E eu quero mostrar alguns exemplos disso porque é fundamental. Então essa foi a ordem executiva aqui do dia 19 de fevereiro, assegurar a governança legal e implementar a iniciativa de desregulamentação do Departamento de Eficiência de Governo. Eu quero ler aqui dois trechos. Finalidade. É política da minha administração concentrar os recursos limitados de execução do Poder Executivo em regulamentos diretamente autorizados pelos estatutos federais constitucionais e iniciar a desconstrução do Estado administrativo arrogante e oneroso. Acabar com o excesso federal e restaurar a separação constitucional de poderes é uma prioridade da minha administração. E aí ele está ordenando aqui o seguinte, os chefes das agências, em coordenação com seus líderes de equipe do DOGE e com o diretor de gabinete de gestão do orçamento, devem iniciar o processo de revisão de todos os regulamentos sujeitos à sua jurisdição única ou conjunta para assegurar a coerência com a lei e a política de administração. No prazo de 60 dias, a contar da data dessa ordem, os chefes de agência devem, em consulta com o procurador-geral, conforme apropriado, identificar as seguintes classes de regulamentos. Veja só que é importante. Regulamentos inconstitucionais e regulamentos que levantem sérias dificuldades constitucionais, como exceder o escopo do poder investido no governo federal pela Constituição, regulamentos baseados em delegações ilegais do Poder Legislativo, regulamentos baseados em qualquer outra coisa que não seja a melhor leitura da autoridade legal subjacente ou proibição, regulamentos que impliquem questões de importância social, política ou econômica que não são autorizadas por autoridade estatutária clara. Enfim, o que eles querem chegar é no ponto em que muitas das regulações existentes, regras emanadas de agências independentes, autônomas, elas são inconstitucionais, portanto são ilegais. E se são inconstitucionais e ilegais, elas precisam ser eliminadas para ontem. E eu quero mostrar a avaliação dessa ordem executiva do seu Eric Raymond, que é, digamos, um dos padrinhos do todo o movimento de software livre, mas mais do que isso, o código fonte aberto, Open Source Code, que é bem interessante. Ele diz aqui o seguinte, a ordem executiva do Trump, que dirige o DOGE para excluir regulamentações federais onerosas e exageradas, terá um efeito permanente na política dos Estados Unidos, mesmo que o futuro presidente a rescinda. A autoridade para emitir regulamentos federais não vem do nada, é uma função do ramo executivo sob a autoridade do presidente. O Congresso pode direcionar o Poder Executivo para fazer regulamentações sobre um tópico específico, e muitas vezes o faz com a linguagem capacitando um oficial executivo específico para escrever esses regulamentos. Mas o que o diretor de redação pode fazer
o diretor de redação também pode alterar ou desfazer. E o presidente é o chefe do oficial de redação. Daqui resulta que o presidente tem autoridade plenária para suprimir os regulamentos. Negar isso implicaria o absurdo de que os subordinados do Poder Executivo possam tomar medidas com força legal que o presidente não pode anular. Isso é constitucionalmente inatacável. O fato de que essa autoridade não tenha sido afirmada no passado é uma questão de costume e vontade política, não de lei. Agora que foi afirmado, a lógica não pode ser invisível. Mesmo que a ordem executiva específica que delega o poder ao DOGE seja rescindida, os futuros presidentes sofrerão uma tremenda pressão democrática para desfazer os regulamentos por ordem pessoal. Então, o que ele quer dizer com isso? Que agora que a caixa de Pandora está sendo aberta e que fica claro que o poder executivo, o presidente, sim pode eliminar regulações que não são constitucionais, cara, ele pode varrer, cortar tanta coisa que hoje emana dessas agências que pode simplificar e muito a economia dos Estados Unidos, e isso favorece empreendimentos, empreendedorismo, liberdade econômica, que em última instância se traduz em crescimento econômico. E junto no site do Doge, eles mostram não apenas as economias, mas também o que eles chamam de o índice de inconstitucionalidade, debaixo da seção aqui de regulações, mostrando a quantidade de regras que são criadas por burocratas não eleitos e comparando aqui com as leis passadas pelo Congresso. Aqui tem cada ano, supera e muito. Então, esse é o novo esforço agora, e que, claro, isso é um processo que se desenrolará nos próximos meses e anos, mas é absolutamente fundamental para também ajudar a transformar a economia americana, eliminar regulações. E claro que tem aqueles que defendem regulações como sendo absolutamente necessárias para regular os excessos do mercado livre e desimpedido, as falhas de mercado, as falhas do capitalismo. Mas esse é outro debate que eu não quero entrar agora. Claro que eu discordo dessa visão. Para mim, o mercado sim se autorregula, o capitalismo consegue regular as atitudes dos indivíduos atuando no mercado livre e sem barreiras de entrada, então em que impera a livre concorrência. Isso não quer dizer que é perfeito, mas é a melhor solução e que não são necessárias 99,9% dessas regulações, regras normativas, portarias, e que certamente a sua grande maioria será considerada inconstitucional. Enfim, isso é um pouco do que está acontecendo agora então com o Doge do seu Elon Musk. Certamente voltaremos a falar desse tema nas próximas semanas e meses. Sigam acompanhando porque é importantíssimo e tem potencial de revolucionar não apenas o Estado americano, como a economia do país também. Espero gostar desse vídeo, compartilhe, inscreva no canal, ative o sininho. Quem não baixou ainda o aplicativo Follow the Money, siga o dinheiro, tem muito conteúdo valioso para você aprender de uma vez por todas a investir com segurança e dormir assim muito mais tranquilo. Agora sim, fico por aqui e até o próximo vídeo.